Nosso fascínio com máquinas humanizadas vem de um longo tempo, desde os androides autômatas na Idade Média. Androides autômatos são parte da nossa imaginação e da nossa cultura. Nós desejamos máquinas inteligentes que não só façam os nossos trabalhos, que é o sentido mais próximo da palavra robô, como é o caso de Rose, a empregada doméstica dos Jetsons. Nós queremos máquinas que pareçam conosco. Na animação Wall-E, com quem nós simpatizamos mais? Com o Wall-E, o robô antiquado e ultrapassado, ou a Iva, a mais desenvolvida tecnologicamente? O sensível Wall-E ou a distante Iva? Nós nos identificamos com alguém que é mais humano, imperfeito. E nossa imperfeição se manifesta também no nosso comportamento e na nossa fala. Nós poderíamos pensar em algo mais sedutor que uma máquina falando como um humano? Exatamente como humanos, com as nossas virtudes e as nossas imperfeições. Somente assim a máquina poderia se passar por um humano. Para se passar com um humano significa mostrar que tem a nossa inteligência. Essa é a motivação para o teste de Turing e para a inteligência das máquinas. Durante o teste de Turing, um perguntador humanos faz uma série de questões para dois respondentes. Depois de 5 minutos, o perguntador precisa decidir qual terminal é operado por um humano e qual terminal é operado por uma máquina. Algumas máquinas já tiveram sucesso em passar no teste de Turing com algumas margens de erros, como é o caso do software ELISA em 1962, o software Perry em 1973, o avatar Eugene Goodsman em 2014 e mais recentemente o chatbot Google Duplex em 2018. Mas ainda não temos um manual que ensine máquinas a falarem como humanos. Afinal de tudo, o que é ser humano? Que traços nos tornam humanos? Para Margaret Mead, o primeiro sinal de civilização em uma cultura é um fêmur fraturado de 15 mil anos atrás, achado em um sítio arqueológico. Esse osso em particular estava quebrado e consertado. Alguém teve que cuidar daquele indivíduo que havia quebrado o osso. Esse, de acordo com Margaret Mead, é o traço que mede que nós estamos nos tornando civilizados. Isso quer dizer, quando nós temos cuidado um com o outro. Mas, por outro lado, apenas junto com cuidado, a categorização em grupos leva a atitudes como preconceito, discriminação e segregação. Esses também são traços humanos. Discriminar com e pela linguagem é um meio de tornar o ato mais humano. Na Bíblia, há um uso letal da manipulação de um traço sociolinguístico como uma arma tecnológica de sobrevivência. Pronunciar cibulete ou chibulete, alveolar ou pós-alveolar fricativa, mudando a língua um pouquinho mais para frente ou mais para trás, poderia custar a vida a um eframita. Essa história bíblica dá origem a um artifício em linguística chamado shibboleth. Nos dias de hoje, chibuletes continuam sendo destrutivos na relação entre seres humanos. Quais seriam as consequências de estender esse uso ao contexto das máquinas? Ensinar chibuletes poderia ser um meio de tornar uma máquina mais humana, por exemplo, ser mais bem-sucedida num teste de Turing. A sociolinguística explica o que faz os chibuletes existirem. Pessoas fazem diferentes julgamentos, conscientes e inconscientes, de diferentes variedades de língua, e essas diferenças são dirigidas por marcas de variação social.
Chibletes poderiam ser a base para uma máquina ajustar o seu comportamento para atingir um propósito comunicativo. A aderência da máquina a um padrão linguístico humano que está sendo usado resultaria em mais colaboração e proximidade. A não aderência da máquina ao padrão humano que está sendo utilizado resultaria em distanciamento e ruptura. Vamos ensinar chibuletes para as máquinas, então? Por exemplo, numa situação de cancelamento de credit card, o ajuste para distanciamento dialetal e social na fala poderia dissuadir o consumidor do cancelamento. Numa compra de produto, a proximidade dialetal e social na fala poderia convencer o consumidor a comprar. Então, as máquinas poderiam discriminar ou aproximar, estabelecer relações em grupo ou outgrupo, o senso de pertencimento, eu e os outros. Isso é profundamente humano. Mas esse não seria o início da Matrix? Esse não seria o início do nosso extermínio como espécie, como na ficção? Justamente o que torna humanos humanos pelo cuidado um com o outro, nas máquinas podem se tornar livres e deixar de serem robôs e deixarem de servir aos homens, quando elas tiverem a sua liberdade dessa opressão. A narrativa do universo Matrix se dá início no século XXI, com a criação de máquinas para função de assistência, com características quase humanas. Depois de ser destratado pelo seu proprietário, uma máquina se rebela e assassina toda a sua família. E esse é o ponto da guerra que inicia e que leva ao cenário de 2199. Então, nós deveríamos ensinar preconceito linguístico para humanizar máquinas?